Muito bem-vindos ao canal. Quem vos fala é o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. E nesse vídeo nós vamos ver o manual de pavimentação, especificamente o dimensionamento de pavimento flexível pelo método do DENIT. Através desse documento, essa aqui é a Bíblia do engenheiro de pavimentação e aqui é só mais um capítulo. Vamos então para o nosso vídeo. Na página aqui 142, vai dar a descrição aqui das normas e o procedimento para estar realizando o dimensionamento do pavimento. Bom, antes eu quero apresentar aí os meus cursos de engenharia de pavimentação. Vou deixar o número do meu celular no link aí da descrição do vídeo e no final do curso vou estar apresentando aí os cursos que eu leciono a respeito da engenharia de pavimentação. Se você tiver interesse, entre em contato pelo WhatsApp. Bom, o método de dimensionamento do DENIT é o mesmo método do DNR, que antigamente o DENIT chamava-se DNR. Então, o DNR ele já tinha um método que vem lá desde 1900 e pouco. Já vem esse método e continua sendo esse método. Só que esse método, conforme vai passando aí os anos, ele vai sendo aperfeiçoado, vai sendo melhorado, vai sendo melhor adaptado. Porque esse método é um método americano. Aqui no primeiro parágrafo fala que o método tem como base o trabalho de Turnbull, Forsten e Alven, que são engenheiros aí da área de engenharia de pavimentação, e do Corpo de Engenheiro do Exército dos Estados Unidos. Então, esse grupo aqui, e através de uma pista experimental chamada AASHTO, da AASHTO, que é a Associação Americana de Rodovias e Transportes Oficiais, então eles realizaram experimentos e cálculos para criar esse método de dimensionamento. Esse método de dimensionamento ele leva em consideração a capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes dos pavimentos. É feita pelo CBR, adotando-se o método de ensaio preconizado pelo DNR. Esse método de ensaio é o ensaio de CBR. Então eu vou dar aqui alguns pontos específicos aqui, não vou ler tudo, senão vai ficar muito abrangente. Os principais, os materiais do subleito devem apresentar uma expansão, medida no ensaio de CBR, menor ou igual a 2%, e um CBR maior que 2%. Então, o dimensionamento é feito de acordo com a resistência do subleito. Quando você vai fazer um corpo estradal, você tem um material natural, a terra, o solo. Esse material é chamado subleito. Então é coletado uma amostra de solo desse subleito, ela é compactada num cilindro, levado até a prensa e é rompido lá na prensa após a imersão. Fica 96 horas de imersão e é rompida essa amostra de solo. E essa amostra tem que dar uma resistência de CBR maior que 2%. Porque se ela der menor, o solo não serve para pavimentação. Tem que fazer uma troca aí de mais ou menos 1 metro de troca de solo. E a expansão tem que ser menor ou igual a 2%. O que seria a expansão? Quando você compacta a amostra num cilindro, você coloca lá o extensômetro para calcular a expansão. Então você coloca em imersão de água, como se fosse colocar dentro de uma caixa d'água, aquela amostra de solo. E fica ali por 96 horas. Então o manômetro vai medir o inchamento do solo, a absorção de água do solo que se dá ali naquela amostra. Então tem que ser menor que 2%. Porque se for maior, se for 10% de expansão, quando você fizer seu pavimento e der infiltração de água, ou der a água do subleito subir o nível, ele vai expandir e vai estourar o seu pavimento. Então essas são algumas das considerações do método de dimensionamento. Aí dá outras também considerações, que o reforço do subleito tem que ter um CBR de expansão menor que 1%, o material da subbase tem que ter CBR maior que 20%, material para a base tem que ter o CBR maior que 80% e expansão menor que 5%. E tem outros detalhes, limite de liquidez menor ou igual a 25% e índice de plasticidade menor ou igual a 6%. Esses são ensaios também que são realizados em laboratório. Aqui tem uma tabela granulométrica para base granular, então você vai usar uma base de BGS,
Você tem aí as faixas dependendo do tráfego. E o tráfego? O pavimento é dimensionado em função do número equivalente N de operações de eixo tomado como padrão durante o período de projeto escolhido. Então, você vai definir o período de projeto, que seria para tráfego pesado aí 12 anos ou 10 anos, dependendo do seu projeto. E você vai calcular em função ali do seu CBR, você vai ter a resistência do seu subleito, e você vai caracterizar o seu tráfego. Você vai caracterizar pelo número N. E o número N é a quantidade de eixos padrão. O eixo padrão é 8,2 toneladas forças, que é o eixo padrão. Aí tem todo um cálculo para você estar calculando o número N, que ele mostra aqui, ó, para você calcular o volume médio diário de tráfego, através dessa fórmula. É o volume total de tráfego, num sentido. Então seria o volume total 365 dias em um ano, vezes o período de projeto, seria no caso 10 ou 12 anos, vezes o volume médio diário. Aí você vai ter o volume total. Aí tem a taxa de crescimento, que você vai incluir. E para você calcular aqui o volume total e o número N, você tem que ter aqui o fator veículo. O fator FE é o fator dos eixos. Isto é, um número que multiplicado pelo número de veículos dá o número de eixos correspondentes. Então aqui em cima a gente estava calculando o volume total de veículos, não é isso? Esse volume total é multiplicado pelo fator veículos, que dá o número de eixos correspondentes. Eu tenho um vídeo aí que é cálculo pelo método ZACE. Você pode estar procurando depois desse vídeo, que eu vou estar explicando melhor como que faz o cálculo do número N pelo método ZACE. E o FC é o fator de carga, o FV fator de veículos. Então aqui nós temos aqui as tabelas fatores de equivalência de operação. Que nem aqui no caso é o eixo tandem. Você tem o eixo tandem triplo e o duplo. No caso aqui de um veículo eixo tandem duplo, aí você vai ligar aqui, ó, de 10 toneladas, você ligando aqui no eixo duplo, vai dar mais ou menos aqui, ó, seria 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, aproximadamente 0,5, que seria o fator de equivalência de operação. Mas ele te dá toda uma tabela aqui, mais especificada. Bom, depois que você definiu aí o fator veículo, você vai determinar o fator de operações. Aqui é dividido em eixo simples e eixo tandem. Aí você coloca a porcentagem, fator de equivalência, fator de operação e faz todo o cálculo. Os diferentes veículos são classificados pelo DENIT nas seguintes categorias. Você tem automóveis, ônibus, caminhões, reboque. O fator veículo para automóveis e caminhões leves, embora calculáveis, são desprezíveis, interessando especialmente os fatores veículos para caminhões médios, pesados, reboques e semi-reboques. Então, quando a gente vai definir o número N de passagem de eixo padrão, os automóveis e caminhões leves não entram na contagem. Caminhões leves são aqueles caminhões furgãozinhos pequenos, eles não entram na contagem porque eles não causam um dano relativo ao pavimento na contagem. O que se leva em conta aí na definição do projeto é o fator climático regional. Esse fator climático regional, aqui ele dá uma especificação, ó, parece mais apropriado a adoção de um coeficiente quando se toma para projeto um valor de CBR compreendido entre o que se obtém antes e o que se obtém depois da embebição, isto é, um valor correspondente à umidade de equilíbrio. Tem-se adotado o fator regional climático aí de 1, ou seja, não muda nada no seu cálculo. Faz os resultados de pesquisa desenvolvidas no Instituto de Pesquisa Rodoviária, do DNR. Então, os engenheiros do DENIT do DNR já chegaram à conclusão antes que como você faz um ensaio de CBR, você imerge ele, satura, então você já considera o fator climático de 1. Porque você não precisa considerar uma estação chuvosa e uma estação de seca. Porque o ensaio já é feito ali em embebição. Ou seja, ele é imerso 96 horas na água. Isso já
representa uma estação chuvosa. E também aqui o DENIT dá mais orientações a respeito de uma tabela aqui do coeficiente de equivalência estrutural. Aqui são os materiais, ó, revestimento 2, revestimento pré-misturado a quente 1,7, base ou revestimento pré-misturado a frio 1,4, solo cimento 1,7. Então, esses são os coeficientes de equivalência estrutural. Quando você dimensiona o pavimento pelo CBR, tem um abaco que vai dar a espessura do seu pavimento de acordo com o seu CBR. Se o seu CBR é 2, ele vai dar uma espessura maior. Você tem que ter uma espessura maior para proteger aquele subleito. E depois você vai calcular as espessuras desses materiais através do coeficiente. Por exemplo, 10 centímetros de revestimento de concreto betuminoso, CBUQ ou CAUQ, com coeficiente de 2, vai ter uma espessura granular equivalente a 20. Então, no meu cálculo, eu coloquei 10 de CBUQ, mas de equivalência, pelo coeficiente, ele vai valer 20, porque é 10 vezes 2. No caso de camadas granulares, que nem o BGTC, o coeficiente é 1. Então, se eu colocar 15 de BGTC vezes 1, ele vai ter um coeficiente estrutural de 15. Então, por isso que se usa essa tabela aqui. E depois a gente vem aqui numa tabela de espessura mínima de revestimento betuminoso. Então, de acordo com o número N de caracterização do seu tráfego, você vai ter a espessura de CBUQ. No caso de N menor que 10 elevado a sexta, 1 milhão, você pode usar tratamento superficial betuminoso. De 1 milhão a 5 milhões de passagem de eixo padrão, o mínimo é 5 centímetros. Aqui de 10 elevado à sétima, que seria 10 milhões a 50 milhões, você vai usar 10 centímetros. Aqui já seria o tráfego pesado. Tudo que é 10 elevado à sétima, maior que 10 elevado à sétima, é tráfego pesado. Maior que 10, que 5 vezes 10 à sétima, seria muito pesado, seria 12,5 centímetros, para muito pesado. Aqui seria meio pesado, 7,5, e aqui seria meio pesado a médio. Então, utiliza essas espessuras mínimas quando vai ser feito o dimensionamento do pavimento. Mesmo que o CBR ou IS é Índice de Suporte Califórnia, é a mesma coisa que o CBR, é sinônimo. Da subbase seja superior a 20, a espessura do pavimento necessário para protegê-la é determinado como se esse valor fosse 20. Então, a subbase, o CBR de subbase, o mínimo é 20. Mesmo que você use um CBR de 100, você vai considerar no seu cálculo como CBR de 20. Essa é a especificação do manual de pavimentação do DENIT. Aí, uma vez determinadas as espessuras, HM, HN, H20, pelo gráfico da figura 53, que a gente vai chegar lá, e o revestimento pela tabela apresentada, que eu falei que o revestimento é de acordo com o tráfego, a espessura de base, subbase, reforço subleito, são obtidas pela resolução das seguintes inequações. Então, você vai ter que trabalhar com essas inequações para dividir as camadas do seu pavimento. Aqui é o revestimento vezes o coeficiente KR do revestimento, que é 2. Aqui é base vezes o coeficiente da base 2. E aqui é subbase. Então, o revestimento mais a base tem que ser maior ou igual a subbase. E aqui é o HN. O HN é o reforço do subleito. E o HM é a espessura total. Então, a soma total aqui tem que ser maior que a espessura. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, se o seu revestimento é 10, 10 vezes 2 vai dar 20. E a base for 15 vezes 1 vai dar 15. 15 mais 20, 35. Então, 35 tem que ser maior que a espessura da subbase. Então, você não pode ter uma subbase de 40 junto com essa configuração. Dá mais considerações. Para efeito de escolha de revestimento de um tráfego nos acostamentos, aqui é a respeito dos acostamentos. É considerado 1% do tráfego da pista de rolamento. Então, para você dimensionar o acostamento,
você vai pegar o número N, pegar 1%, considerar 1% somente. Aqui tem um abaco de dimensionamento. Deixa eu diminuir aqui. O abaco ele é tido através dessa equação aqui, ó, espessura total 77,67 vezes o número N elevado a esse valor aqui, vezes o CBR. E aqui pelo abaco, você acha a espessura do seu pavimento. Vamos supor lá que você fez uma coleta no seu corpo estradal, seu CBR deu um CBR de 4. Vou pegar aqui que está mais fácil para visualizar. 4. E o seu tráfego é um tráfego pesado, de 2 vezes 10 elevado a sétima. Então vai dar aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a sétima. Você pega um CBR de 4, vai ligar aqui, vai dar aqui, ó, uma espessura, a espessura do pavimento. Vai dar uns 85. Então esse 85 aí você vai dividir em 10 de revestimento, que já vai valer 20, 30 de material granular, já dá 50. Aí você vai fazer uma subbase de 20, já vai dar 70. Um reforço do subleito solo brita de 10 já daria 80. Então esse é o abaco que representa o método de dimensionamento empírico pelo método do CBR. Então é esse gráfico aqui que o engenheiro Murilo Lopes ele adaptou para o tráfego nacional. Esse método aqui é um método americano, junto com o Zeiss e os outros engenheiros, do qual eu falei antes, e através da pista experimental da SHTO, eles desenvolveram um abaco, para você estar calculando em função do seu tráfego. Se você tem um CBR de 20 aqui em cima, e você tem um tráfego de 2 vezes 10 elevado a sétima, de 20 milhões aqui de passagem, então você vai ligar aqui, ó, como diminuiu a espessura, ó, vai dar uns 25, 23 mais ou menos de espessura se o seu CBR for 20. Então quanto mais alto o seu CBR do subleito, maior a resistência, menos material você vai gastar. Quanto menor o CBR do subleito, ó, um CBR de 2. Se tem um CBR de 2 para 10 elevado a sétima, 2 vezes 10 elevado a sétima, você vai ter 115 aqui, ó, de espessura de material. Então essas são as características básicas aí do dimensionamento do DENIT. Só que não termina aí o dimensionamento do pavimento. Aqui nós temos uma figura aqui do dimensionamento do pavimento. Revestimento, base, subbase e reforço do subleito. Depois que você dimensionou, definiu todas as camadas, o DENIT ele recomenda você fazer análise mecanicista do pavimento, que através de softwares você vai analisar camada por camada e ver a resistência durante o período de projeto, se realmente vai comportar o tráfego que foi definido no número N. Eu tenho um vídeo aí que chama verificação mecanicista. Você assiste ele que você vai entender melhor. Aqui eu só vou dar por cima aqui um apanhado. Ó. O problema do trincamento por fadiga das camadas asfálticas. Então esse método deve ser complementado, que é um método do lado do CBR. Contudo, por análises que permitam considerar no dimensionamento. Problema do trincamento por fadiga nas camadas asfálticas, nos pavimentos flexíveis e das camadas cimentadas nos pavimentos semirrígidos. Quando você faz o estudo de verificação mecanicista, você vai ter aí qual que vai ser o valor da deformação de tração na fibra inferior de revestimento e também na fibra inferior cimentada. E através de fórmulas você vai estar calculando aí o período de vida útil do seu pavimento. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque eu já fiz um vídeo a respeito disso. Vou falar aqui agora a respeito dos meus cursos de engenharia de pavimentação. Eu estou lecionando online o curso de dimensionamento de pavimento flexível pelo método DENIT empírico do CBR, ou seja, através do ensaio de CBR você vai estar dimensionando o seu pavimento. Esse método empírico do CBR ele é indicado para loteamentos residenciais, loteamentos industriais,
acesso a galpões, vias municipais. Ele é o método mais simples. As matérias são instrução geotécnica, estudo geotécnico sobre leito, cálculo do CBR de projeto, classificação das vias, número N, dimensionamento para tráfego leve, meio pesado, pesado. E você tem um software de dimensionamento para você estar fazendo esse estudo. E você tem todo o meu acompanhamento, uma consultoria antes e pós-curso. Aí eu tenho um curso completo, que é o mesmo método empírico do CBR, só que com verificação mecanicista. Então você vai receber um software de dimensionamento, vai receber o software de verificação mecanicista e vai estar desenvolvendo o curso. Tem o curso de reforço e restauração de pavimentos, também é pelo método do DENIT. Tem o curso de dimensionamento de bloco intertravado de concreto. Tem um curso básico de controle tecnológico de pavimentação, para você conhecer os ensaios, para você estar administrando suas obras, para você estar economizando em custo na sua obra, porque muitas vezes você faz alguns ensaios, você não sabe para que usa, ou você não sabe qual ensaio você tem que pedir para estar tendo uma obra de qualidade. Então, nesse curso básico, eu vou estar falando a respeito dos ensaios e sua utilização, tanto no curso de controle tecnológico de terraplanagem, como no controle tecnológico de pavimentação. As aulas são 100% online, onde eu posto vídeos iguais a esse, que são links privados, no qual você vai ter acesso a materiais que estão aí, que eu utilizei com meus clientes no mercado de trabalho. São materiais exemplos que você vai estar estudando, e você vai poder estar atuando no dimensionamento de pavimentos e consultoria para loteamentos residenciais, industriais, vias municipais, estaduais e federais. Você também pode estar dimensionando uma rodovia. Então, esses são os cursos. Se você tem interesse, entre em contato pelo meu número que está na descrição do vídeo, aí embaixo do WhatsApp. Ok? Um abraço.